Olá, meus queridos, tudo bem? Eu queria trazer para os queridões uma experiência muito forte com relação aos últimos dias e uma experiência recente que eu tive também sobre o Brasil. E eu queria que os irmãos estivessem bem atentos a respeito desse vídeo, porque eu sei que tem muitos falsos profetas aí. Eu sei que tem muito crente mentindo com brincadeira, mentindo em nome de Jesus, dizendo que viu e que não viu. Mas a Bíblia diz que aquele que diz que viu sem ter visto, ele vai pagar um preço. Quero adiantar para os irmãos que eu sou um homem de Deus, eu não sou um crente safado, mentiroso, eu não sou louco. Eu conheço a verdade e conheço dos últimos dias. Bom, a primeira coisa que eu quero falar é a respeito do final do ano passado, em dezembro. Se não me engano, no dia 23 de dezembro, eu tive uma experiência que foi muito forte. Eu estava aqui na frente da minha casa e eu olhava para frente da minha casa e de repente eu via uma onda enorme do mar. E essa onda, ela invadia a região da minha casa. Ela cobria tudo. Essa onda, ela vinha destruindo tudo. Ela vinha inundando, destruindo tudo. E eu colocava a mão na minha cabeça e eu dizia: meu Deus, está acontecendo. Era uma onda enorme que vinha e destruía tudo. Na minha interpretação, não era uma onda, literalmente. Na minha interpretação, era uma guerra. Na minha interpretação. E eu olhava para o céu, e no céu brilhava uma luz. E nessa luz, Jesus aparecia no alto. E ele nos chamava. E nós éramos arrebatados ao encontro dele. Nós nos encontrávamos com Jesus no ar. E quando nós encontrávamos Jesus no ar, ele dizia assim: vamos para casa. E a gente subia. Enquanto eu subia, eu via os planetas, eu via Saturno, eu via os planetas enquanto eu ia subindo. De repente, no momento que a gente ia subindo, a gente rompeu uma espécie de barreira. É como se uma espécie de portal fosse aberto. E nós chegávamos numa grande cidade. Essa cidade era enorme, essa cidade era algo incrível, era loucura aquele lugar. Eu entrava naquela cidade, eu pisava nela como eu estou pisando aqui nesse chão. E a cidade, ela é toda cravejada de ouro. Eram ruas de ouro. As muretas nas laterais das ruas que nós andávamos, elas tinham uma espécie de muretas e tinha uma espécie de jardim. E aquela mureta, ela era de ouro puro, cravejados com pedras preciosas. Tinha um local onde a gente ficava, tinha algumas espécies de construções de um lado, anjos ficavam do outro lado, e aquilo era incrível. Eu andava por ruas de ouro, eu pisava, era palpável, era tremendo aquilo, era cravejados com pedras preciosas. Lá tinha muita gente, tinha muita pessoa naquele lugar. Isso no contexto de arrebatamento. Nós éramos arrebatados para essa cidade e entrávamos nessa cidade. Meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, a quem eu sirvo, em nome de Yeshua HaMashiach, o Messias de Israel, o céu é de verdade, queridos. Realmente, de fato e de verdade, existe uma cidade de ouro. Realmente, de fato e de verdade, essa cidade é brilhante, essa cidade é cravejada com pedras preciosas, essa cidade é tremenda. Eu via o Senhor lá, eu via Jesus lá. Só que em um determinado momento, eu não sei o porquê, eu quis voltar. Eu quis voltar para cá. Eu não sei que conversa foi essa, mas eu quis voltar. Eu dizia: Senhor, eu quero voltar. E eu voltava para a terra. Quando eu voltava para a terra, eu ficava maravilhado com tudo aquilo que eu tinha visto. Eu disse: Jesus, Senhor, eu tenho que falar, Pai querido, isso que aconteceu. Eu tenho, Jesus, que dizer isso aqui, Senhor. Eu tenho que dizer isso aqui, meu Deus. Sabe? E, irmãos, fica firme com Jesus, fica firme com o Senhor. Ora, vigia, sabe? Abre mão do pecado, abre mão da imoralidade sexual, abre mão disso aí, sabe? Bote isso aí fora, porque, gente, realmente o arrebatamento ele está próximo de acontecer. Não cai nessa conversa de gente dizer assim: ah, esse negócio de arrebatamento não existe, não existe arrebatamento secreto. A turma aí dos que dizem que não tem arrebatamento secreto. Não, isso é mentira, tá? Isso tudo é mentira, isso não vem de Deus, não. O arrebatamento ele vai acontecer sim, de fato e de verdade. Creia alguns ou não, ele vai acontecer.
Então, que Deus abençoe você nessa primeira experiência. A segunda experiência que eu tive foi agora recentemente. Eu via no Brasil alguns grupos terroristas entravam no Brasil. Entrava aqui no Brasil, eles entravam e eles perseguiam pessoas. A feição deles era como homens árabes, era como feições de árabes, vestidos de forma com roupas de árabes e alguns com uma espécie de roupa de soldado. Eles entravam no Brasil, eles tocavam o terror aqui no Brasil. Eles andavam pelas ruas como se fossem leões atrás de pessoas. Então, muito cuidado, querido. Muita coisa vai acontecer no Brasil. Eu sei que tem muito vídeo mentiroso, eu sei que tem muito falso profeta aí. Mas o que eu estou dizendo é o que realmente eu vi. E eu acredito que vai acontecer. O Brasil será sacudido. E que o Senhor Jesus tenha misericórdia de nós. Que Deus abençoe a cada um de vocês, queridos, em nome de Jesus. Fica firme com Jesus, porque o dia da nossa redenção está próximo. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Eu via um homem carregando um machado, eu via os hospitais cheios de pedra, dizia para mim que era Brasília. Quando eu saía daquele hospital, eu via que... Olá, meu querido, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Queridos, a irmã Edilene, ela tem sonhos proféticos e relata nesse vídeo um sonho muito forte. Ela fala que algo acontecerá em Brasília e que Deus revelou algo e o machado está posto e o juízo de Deus é chegado. Queridos, vamos estar deixando aqui na descrição o link do canal da irmã para você segui-la. Fique à vontade para deixar o seu comentário. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Neste vídeo eu quero deixar registrado 2 sonhos. Um que eu tive na semana passada e o logo em seguida que eu sonhei no começo dessa semana. Hoje é 15 de agosto de 2024. Neste sonho, eu vi um aglomerado de pessoas escutando a ministração do Papa. E quando eu me aproximava para ver o que o Papa estava ministrando ali para aquelas pessoas, eu não conseguia escutar o que ele estava dizendo. Eu olhava e via com aquela roupa de Papa e com uma coroa na sua cabeça, e a coroa tinha 3 pontas. E aquela empolgação daquelas pessoas ouvindo a ministração do Papa era como se elas estivessem felizes com aquilo que ele estava contando para ela. E aquela coroa na cabeça dele me chamava muita atenção. Ele se retirou e entrou um homem que na hora sabia que era o anticristo. E eu dizia, olha para você ver, o anticristo está falando com as nações. E ali, quando eu dizia isso, que o anticristo estava falando às nações, da boca dele saía números. Eu não conseguia ouvir nada do que ele estava dizendo. Eu só conseguia ver números. Como se as palavras, quando ele falava, formassem números. E aí no que ele dizia, no que ele verbalizava, eu via número 3, e eu via 10. E era como se cada palavra que ele dizia fosse um número. E eu conseguia ver apenas os números. Todo aquele chão onde que ele estava era um tabuleiro de xadrez. E no que aquele chão aparecia, ele começava a jogar cartas. Exatamente assim que eu via. Era como se fosse mágica. Aparecer na mão dele umas cartas e ele ia jogando aquelas cartas nas pessoas que estavam ali ouvindo o que ele estava dizendo. E foi desta forma que eu vi no meu sonho. Eu abri a Bíblia e fui ler a palavra. E a palavra saiu Salmos 33. Salmos 33, no verso 12. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Do lugar da sua habitação, contempla todos os moradores da terra. Aquele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. E o verso 16. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem o homem valente se livra com muita força. O cavalo não garante a sua segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para lhes livrar a alma da morte e para os conservar vivos na fome. O segundo sonho que eu vou deixar aqui neste vídeo, ele está pela misericórdia do Senhor.
porque todas as vezes que eu tentei gravar, acontece alguma coisa. Ontem eu tentei gravar porque meu celular deu problema, ficava desligando, aí hora ficava sem áudio, e teve hora que começava a passar carro de som na rua. Eu tive muita dificuldade para gravar o vídeo. Ele já começa a não carregar, fica travando. Vou colocar o vídeo aqui do jeito que eu consegui. No sonho, eu via um homem carregando um machado. Eu via os hospitais cheios de pessoas. E quando eu entrava ali naquele hospital, eu perguntava para uma enfermeira qual era aquela cidade, qual era aquele hospital em que eu havia entrado. Isso no sonho. E aquela enfermeira dizia para mim que era Brasília. Quando eu saía daquele hospital, eu via que tinha uma proteção sobre o meu corpo. E eu sentia essa barreira, essa proteção sobre o meu corpo. Quando eu olhava, via esse homem com esse machado na mão. Sobre a cidade, eu também via uma confusão no meio da rua. Eu via que as pessoas estavam brigando uma com as outras. Passava por mim, correndo, uma pessoa com uma faca. E eu dizia assim: Senhor, o que está acontecendo? E eu percebia que tinha uma proteção sobre mim. Tinha uma barreira envolvendo todo o meu corpo. E dali no que eu vou caminhando, aquele cenário era esse. Como se as pessoas que ali estavam estivessem vandalizando aquela cidade, aquele lugar. E no que eu me dirigia para encontrar uma parada de ônibus, eu dizia: eu tenho que anunciar a respeito de tudo que eu vi nesta cidade. E eu dizia isso dentro deste sonho. Como eu disse, é a segunda vez que eu estou tentando gravar o vídeo contando este sonho. O machado está posto à árvore. E esse que vem com o machado na mão, ele vem com o único intuito de cortar. E quando eu via aquele homem com aquele machado na mão, brilhava de tão afiado que estava. Sobre a cidade, os hospitais estavam cheios. Toda hora o telefone desliga, mas tá bom. Minha consciência nesse sonho era como se eu tivesse acordado. Eu fui andando, me distanciando do hospital. Eu tentando gravar este vídeo umas 70 vezes, já deu errado. Eu vejo caminhando sobre aquela cidade, sobre aquela rua, sobre aquele lugar, aquele machado imenso na mão que brilhava e reluzia. Ai, Senhor, como que eu vou dizer isso, meu Deus? Como que eu vou dizer isso, Senhor? Eu vi várias colunas no muro. Daí eu já me vi dentro daquele muro. Eu era uma coluna. Eu estava, como um outro sonho que eu contei aqui a respeito que eu estava assim dura e não conseguia entortar nem para a direita nem para a esquerda. Dali eu já me vi daquele jeito. Eu me via que eu era essa coluna desse muro. Veio a impressão assim, as pessoas não vão me enxergar porque elas olharão para mim e verão esta coluna e não eu. Era isso que eu pensei neste sonho. Minha bateria vai acabar. Daí eu acordo. Não é a primeira vez que eu sonho com coluna, né? Eu já tenho um vídeo gravado aqui da coluna acesa, da vara acendida. O Senhor me entregou esta passagem de Jeremias. Jeremias 20, verso 11. Porém, o Senhor está comigo como um valente terrível. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos. Por quê? Porque não se houveram prudentemente e terão uma confusão perpétua, que nunca será esquecida. Esta passagem foi a que o Senhor me revelou hoje. E com esta passagem, debaixo destas palavras, é que eu venho aqui. Só de pronunciar estas palavras, já me tremo a carne. Não sei como florear isso. Principalmente depois deste verso que me foi revelado hoje. A forma que o Senhor me mostrou foi que eu disse aqui. Amém? Fique à vontade para deixar o seu comentário. Confira mais vídeos em nosso canal. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor, irmã Sandra falando. São apenas 9 horas e 58 minutos. Eu estava me preparando para dormir.
E ao me ajoelhar para orar, para dormir, Deus, ele começava a me revelar umas coisas, irmãos. Eu confesso aos irmãos, eu tenho vivido esses últimos dias momentos que nem eu estou entendendo tanta coisa que Deus tem me mostrado. E Deus tem me revelado nessa noite muitas coisas. E Ele tem me pedido para falar para os irmãos, para a igreja, para despertar a igreja do Senhor nesses últimos dias. Eu vou declarar aqui para os irmãos 3 coisas importantes que Deus mandou eu falar. Irmãos, os irmãos orem. Orem. Os irmãos orem como nunca oraram nesses últimos dias. Irmão, clame mesmo, irmão, que o negócio vai ficar estreito. Aleluias. Irmãos, Deus está com uma ira tão grande sobre esta terra. Uma ira muito grande. E Deus me falava, irmãos, algo muito forte vai acontecer nesses últimos dias. Algo assustador vai acontecer nesses últimos dias. E Deus falava para mim assim: não tenha medo. Diga ao meu povo, porque vou eu cuidar. Aqueles que estiverem me buscando sinceridade, vou eu livrar cada um deles. Deus me levou, aleluias, a uma fronteira, irmão. Não conheço esse lugar. Eu só sei que é uma fronteira onde passa carros para distribuir alimentos para outros países, para o Brasil. E Deus falou para mim assim que vai fechar a fronteira, não vai ter mais alimento, irmãos. Vai faltar alimentos nos mercados. Eu contemplei as prateleiras vazias, irmãos. Deus falou para mim assim: filha, eu vou cuidar de você, eu vou cuidar dos meus. Não tenha medo. Mistério que tudo isso aconteça. Deus falou para mim assim que vai pegar muitos de surpresa, porque muitos não estão acreditando, irmãos. Ele está revelando as coisas nesses últimos dias que eu perguntei: Senhor, por que o Senhor está me revelando tantas coisas, Pai, nesses últimos dias? E Ele falou para mim assim: tenho eu assim marcado encontro com os meus escolhidos na terra, para revelar as coisas que em breve irão acontecer, irmãos. Eu confesso, irmão, eu estou trêmula. Eu estou me tremendo todo, irmão. As minhas carnes estão tremendo. E Deus falava para mim assim: filha, se prepare. Se prepara. Para que tu não venha ser pega de surpresa. Porque muito vai ser pego de surpresa, tal como as virgens loucas. Porque não estão com reservas. Ai, Jesus. Aí depois dali, irmão, Deus me levou a um quarto. Eu sei que era um canto aí fora, não sei que lugar é aquele. Mas eu via muitos homens em reuniões. Aqueles homens grandes. Irmãos, eu vi um papel, irmão. Eu vi um papel assinado. E Deus dizia para mim assim: projeto que estão levantando, que já levantaram, irmão, já está assinado para fechar as igrejas.
Ai, Rabachuri Kamanácia. Há uma perseguição terrível com a igreja do Senhor nesses últimos dias. Rabachuri Andicanti Ravassi. E Deus mandou dizer que ninguém fecha a igreja dele, Arabachúria. E Deus me mostrava os homens querendo, irmão, dominar a terra. E Deus falou para mim assim: filha, ninguém domina essa terra. Eu tenho poder e autoridade nas minhas mãos. Eu sou o dono dessa terra. Sou eu quem vou fazer. E Deus falava para mim assim: vou eu tirar o meu povo da terra. Vou eu tirar os meus escolhidos da terra. Porque eles não vão suportar, irmãos, o que está para acontecer. A igreja do Senhor, nesses últimos dias, vai passar momentos difíceis. Ai, irmão, já está difícil, vai ficar pior. Momentos difíceis a igreja do Senhor vai enfrentar nesta terra nesses últimos dias. Irmãos, vamos nos preparar. Vamos perder tempo com coisas banais, não. Vamos descer, vamos nos humilhar, não importa a hora, ore mesmo. Clame, busque a Deus, se arrependa enquanto há tempo. Ele falou assim: muitos estão dizendo, ele vai demorar. Filha, ele falou para mim: filha, já está tudo preparado para buscar a minha noiva. Muitos estão dizendo que eu vou demorar. E ele falou para mim assim: não tenha medo das coisas que eu tenho para te revelar. Me cante, aravas, tu e me derrácia. Eu te escolhi, e eu vou assim te mostrar coisas no profundo nesses últimos dias. E tu só vai dizer para minha igreja: se prepare, porque eu estou voltando. Irmãos, Jesus está voltando, irmãos. Eu posso contemplar e me cante, vai. Cante na terra, Labastúria. Jesus está voltando, irmão. Eu sei que muitos não vão acreditar, vão me criticar, mas Jesus disse para mim: não tenha medo, filha. Anuncia, tá? Fala para minha igreja que eu estou voltando, que eles se preparem. Orem mesmo enquanto há tempo. Orem, porque vai chegar tempo que a gente não vai poder nem clamar mais na casa do Senhor, irmão. Então vamos aproveitar esse tempo, esse restinho de tempo que ainda nos resta, porque ele já está mudando até o horário, irmão. Rabachuribicandalabasséria. Ai, Jesus, irmãos, é muito forte. É muito forte, irmãos. Eu precisava falar para vocês. Ele mandou eu falar para vocês. Aleluia. Até para mim, irmão. Para mim. Até para mim, irmão. É novidade tudo isso que eu estou passando. Mas eu tinha que falar. Então, meus amados irmãos, está entregue, que Jesus mandou entregar. E toda vez que ele mandar, eu vou falar. Que Deus abençoe a igreja do Senhor. Deus abençoe cada um dos amados irmãos. E orem por mim. Orem por mim. Eu preciso das vossas orações. E que Deus abençoe a todos e tenham uma boa noite e a paz do Senhor.